elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa noite de estudo, de aprendizado, agradecendo a espiritualidade que preparou o ambiente para essa noite e que possamos estar com o coração e com a mente aberta para os ensinamentos da noite. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Tchau, fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, pelo carinho que vocês sempre recebem a mim e a minha família aqui na casa, né? Um lugar que a gente gosta muito de vir, a gente se sente muito acolhido, uma energia muito gostosa, então a gente fica muito feliz mesmo de estar aqui. E nessa noite fria, né, aqui em Mineiros, vamos aquecer o nosso coração com o Evangelho de Jesus, né? Acho que nada melhor para nos trazer acalento, para nos aquecer, né? E aí, para a gente refletir essa noite, nós vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, né? Então nós temos aí o Código do Monte, o Sermão do Monte, da Montanha, né? Como queiram chamar. Nós não abordaremos o código todo, mas nós falaremos aqui nesta noite especificamente, né? Bem-aventurados que sofrem perseguições, porque deles é o reino dos céus. Então, essa será a nossa reflexão da noite, tá? Então, assim, para a gente começar a construir a nossa reflexão aqui nessa noite, eu gostaria de ver o significado das palavras para a gente entender essa montagem, né? E aí, nós vamos ver lá, né? Perseguir, procurar fazer mal a alguém, tratar com violência ou agressividade, procurar ou incomodar com insistência, tá? Então veja bem, quando o ensinamento, todo o Evangelho é maravilhoso, né? Todos os ensinamentos de Jesus, e o Código do Monte, ele é um ensinamento completo, né? Do que Jesus quis deixar para nós aqui, né? E Jesus, como grande mestre, como grande pedagogo, então ele sabe usar muito bem as palavras, né? Para nos fazer raciocinar, para nos fazer entender. E aqui, quando ele vai falar da perseguição, a gente vê que é uma palavra pesada, né? A gente procurar nela incomodar alguém com insistência, fazer mal a alguém. Então, mas isso não acontece hoje, né? Não, né? Não existe mais, né? Ficou lá atrás, né? Podemos pedir para alterar o Evangelho já, porque... Seria bom, né? Seria bom, né? Seria bom poder falar, não, vamos atualizar o Evangelho então, né? Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Então, olha só, quando a gente fala, né, fazer mal a alguém, isso é pesado, isso é contra os ensinamentos de Jesus. E aí, eu tirei essa primeira parte dessa palestra, dessa obra, né, que são as Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutter. Então veja bem, quando Jesus vai lá e ele prega para aquelas pessoas, né, ele começa, né, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que sofrem perseguição, os aflitos. Então, se você analisar o pé da letra, parece que Jesus quer que a gente sofra, né? Parece que quer que a gente chore, parece que Ele quer que a gente esteja aqui somente, né, para virar um martírio a nossa vida, né? A primeiro modo, num primeiro momento. Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender, né, então a gente vai vendo o sentido disso daí. E olha só, ele fala lá, sentimos-nos neste mundo vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã, depois, ela não deixa de nos visitar. Fato é, todos nós passamos por dores em algum momento da nossa vida, né? Aliás, em vários momentos.
tá? Então, passamos pela dor. Então, isso acompanha a humanidade por todos os séculos. Pode ter vindo mudando o jeito desse sofrimento, né, conforme a maneira que a gente vive, mas o fato é que nós temos sofrimento e nós temos dor. Só que, se Jesus permitiu esse sofrimento, Ele também nos proporciona o quê? Esperança. Porque Ele não está falando simplesmente que, olha, nós estamos condenados a estar aqui para sofrer. Sofrimento faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa caminhada. E o fato é que a gente não quer sofrer, não, né? Quando dói, a gente já quer logo dar um jeito nessa dor, né? A gente já quer um remédio logo para sair, porque eu não quero sofrer. Isso é fato. Só que Jesus mostra para a gente o quê? A esperança, dias melhores. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. A esperança é a estrela que norteia as mais belas aspirações. Então, olha só, Jesus tem compaixão pelo mundo. Ele olha para a humanidade, né, porque ele sabe do sofrimento da humanidade, e o Cristo vem e faz o sermão com as consoladoras promessas. Então, imagina assim, ó, a nossa vida hoje, todos nós aqui acabamos de falar, passamos por sofrimentos, passamos por dores. Mas o que é que mantém a gente de pé? O que segura a gente de pé? A fé. A esperança. Não é? A gente estuda o Evangelho, a gente sabe que existe um propósito, a gente sabe que não é o sofrimento pelo sofrimento. Isso segura a gente de pé. Dá para imaginar a gente passar pelo sofrimento e a gente não ter algo para a gente se agarrar? Dá para imaginar isso? É duro de imaginar, é triste, né? Então, olha o quão consolador são os ensinamentos de Jesus. As promessas que Ele faz para aquele povo que estava lá encarnado naquele momento. Né? Já imagina um povo. Se hoje nós ainda sofremos para entender, a gente ainda dá trabalho para... Imagina 2000 anos atrás, né? O grau da nossa ignorância e o tamanho da sabedoria de Jesus, o quanto Ele teve que se rebaixar para conseguir deixar alguma coisa para a gente, para estar aqui conosco. Olha só. Então, Ele previa, né, que seriam injuriados e perseguidos todos aqueles que criam na sua palavra. O que aconteceu com os cristãos ao longo da história? Foram jogados aos leões, foram queimados, foram perseguidos. Não foi assim? Era bem pior naquela época, né? Não é? Hoje, pelo menos aqui, nós não estamos, né, fisicamente, nós não estamos jogando pro leão. A gente joga na rede social, né? É? Mudou a forma. Mudou a forma. Mas a gente continua jogando. Mas veja bem, o mundo mudou, evoluiu, progredimos, saímos da barbárie, né, da selvageria, enfim. Mas ele mostra, né, que quando a gente procura fazer o bem, se a gente se dispor a fazer algo que seja diferente no bem, pode ter certeza, a gente vai arrumar para a nossa cabeça. A gente vai arrumar isso. Vai arrumar. Porque o cômodo, o gostoso, é o que todo mundo faz. Não é? Pode ver. Todo mundo faz. Experimenta fazer diferente. Para ver quanto pesa. Aí tem alguém que fala assim, não faz isso não, deixa aqui. Deixa pra lá, né? Isso aí tudo você se desgastar com isso, né? Então, é aquilo que eu digo. Sempre digo, experimenta fazer o bem. E quando eu digo experimenta fazer o bem, não estou falando para você fazer uma missão lá do outro lado do mundo, não, viu?
Pode ser qualquer coisinha pequena. Começa a fazer um negocinho pequeno em prol de uma causa, em prol de alguém, para você ver. Vai arrumar isso. Porque fazer o bem incomoda. Porque do que a gente vê na sociedade hoje, tudo isso que a gente vê de errado na sociedade alimenta alguém que se dá bem por detrás disso. Alimenta interesses escusos por detrás disso. E aí, claro, a gente olha, a gente vê uma sociedade o quê? De valores invertidos. Onde fazer o bem, fazer o que é correto, que não passe de uma obrigação nossa, vira algo, eu entendo que é um mérito, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Algo que seria para ser uma regra, vira uma exceção, né? Às vezes a pessoa acha lá uma carteira com dinheiro e tal, vai lá, procura, tudo, nossa, que maravilhoso. Ótimo, mas é obrigação, é seu? Não é, então procure o dono. Não é uma regra, mas isso virou uma... Né? Por quê? Porque a sociedade tem o quê? Valores invertidos. Se você cair numa discussão, abaixa o tom de voz. Não vamos prosseguir essa conversa, não, porque não vai fazer bem pra gente, né? Vamos deixar depois a gente concluir essa conversa. Qual que é a fama, já que fica? Covarde. Olha lá, amarelou, arregou, não é? Por quê? Quem que é o bom? Quem grita mais alto. Quem dá o tapa na mesa. É esse que é o bom. Então a gente vive numa sociedade que dá ibope e valoriza esses tipos de situação. E está aí o nosso grande esforço, né? Para a gente tentar inverter esse negócio, né? Trazer o negócio para o centro da coisa de novo, né? Para a gente poder ver um negócio mais normal, né? Que infelizmente está muito esquisito de ver. Só que Jesus fala para a gente, né? Por mais que a gente veja essa situação, o que ele diz para a gente? Para que a gente não se encolerize. Porque se a gente começar a olhar muito para essas coisas, dá um desânimo, não dá? Dá uma indignação, né? Fala, meu Deus do céu, acabou o mundo agora. Então, parece que você vai se contaminando, é um negócio que vai fazendo mal para a gente. Então ele fala para a gente não se encolerizar com o mal que nos fizerem, com o que a gente vê de mal, né? Porque ele fala o quê? Né? Que a gente exemplificasse a nossa vida como os profetas que nos precederam. Por quê? Bem-aventurados têm sido todos os que são perseguidos por causa da justiça. Então ele fala assim, não entristeça, não fique indignado, não esmoreça, não desanime, não abandone, porque tem dia que dá vontade de abandonar tudo, não dá? E aí Jesus olha para a gente, olha o mestre lá, né? Olha lá, não se encolerize. Por quê? Porque faz parte do processo, porque faz parte da evolução. E por quê? Porque ele nos deixou o Evangelho. E ele diz, bem-aventurados se estão sendo perseguidos em nome da justiça. Então, olha só, se a gente fizer uma comparação, a lei humana, ela muda conforme a época, não é? Conforme é o modo da civilização, né? Em alguns momentos da civilização, ela é até difícil de se cumprir, né? A gente há de dizer, mas está aí. Então, olha só, quando a gente não cumpre essa lei, então o que acontece? A gente pode responder um processo, pagar uma indenização, não é? A gente pode ser preso, enfim, tem uma série de penalidades aí em todos os códigos aí de justiça disponíveis, né? Falando aqui do nosso país, né? E pelo mundo também, né? Tanto é que tem coisas que muitas vezes são consideradas crimes em outros territórios e no nosso não é considerado, ou vice-versa. Então, essa lei ela é de acordo com o entendimento humano. Em alguns países, algumas civilizações,
Essas leis são mais avançadas e em algumas civilizações elas ainda são arcaicas, né? Ainda expõem a população ainda a muitos sofrimentos, né? Tem muita barbárie, né? Agora, a lei divina, ela é imutável. Ela não tem conversa, não é? Jesus deixou para ele, está aí, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei de causa e efeito, está aí, é a lei. E o que acontece quando a gente não cumpre essa lei? Vai preso. Vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer. O que é? A gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para aprender, né? Então, e ela não muda. E ela vale para qualquer território. Então, existem essas duas diferenças. Só que aí, ó, o que acontece? Até agora nós falamos o quê? Da aflição, do ser perseguido, que é fazer mal a alguém, essa coisa que nos causa indignação, que nos causa tristeza, que nos causa essa repulsa, e a gente vê que isso acontece muito na nossa sociedade. Então, foi mais ou menos por aí que a gente transitou até agora, certo? E aí Jesus fala pra gente assim, calma, não se encolerize, não abandone, não revolta não, não vai querer chutar o balde, tá? O que a gente ouve na sociedade hoje, né? Quando a gente está muito cansado, muito saco cheio com as coisas, né? A gente, né? Abandona, né? Vou sumir. Procura aquele botãozinho lá, né? Aperta aquele botãozinho lá para você, né? Esquece um pouco. Né? Então você vê como que é. E Jesus fala pra gente o quê? Não se encolerize. Calma. Lembra que eu estive aqui com vocês. Lembra que eu deixei os meus ensinamentos para vocês. Lembre-se que eu estou aqui. E aí quando ele diz isso pra gente, quando ele fala isso pra gente, né? Vinde a mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E é muito difícil da gente lembrar a todo momento disso. Como a gente precisa fazer um esforço, né? Porque a gente fica muito no automático no nosso dia a dia. Como que a matéria deturpa a nossa visão? Como que a matéria deixa a gente, né? A gente fica tão preocupado, tão fora do eixo, às vezes, por questões materiais. E eu gosto sempre de frisar isso, que a gente não renega a questão material, porque é a condição nossa de estar aqui. Então eu sempre faço questão de lembrar. Mas o que é a grande sacada para a gente? É a gente conseguir, né, lembrar que nós somos espíritos, que a nossa verdadeira vida é espiritual e que nós estamos aqui temporariamente. E mesmo a gente estudando, estando na doutrina, é difícil para a gente conseguir lembrar, é difícil para a gente colocar em prática. A gente é apegado nas coisas, falávamos agora um pouco lá atrás, né? Questão de dormir fora de casa. Eu brinquei, falei, não gosto de dormir fora de casa, né? Falei, quando morrer vou dar trabalho, porque, né, a pessoa tem que dormir fora da minha cama, olha que coisa, né? Então eu tô falando, não é? São coisas simples. Então dá trabalho, o apego nosso. Então faz com que a gente aumente esse sofrimento, essa sensação de tristeza, porque parece que a gente vai continuar pela eternidade aqui. É isso que... E olha que a gente estuda a doutrina. E olha que a gente conhece. E quem não conhece? E quem não tem E quem não tem um conhecimento que dê uma certa tranquilidade para a gente, muito mais pesado, né? Muito mais difícil. E aí quando Jesus fala para a gente não sofrer com isso, ele vem e fala o quê? Bem-aventurados. Então o que é o bem-aventurado, né? Muito feliz. O que é uma pessoa bem-aventurada? Muito feliz. Que tem a glória dos céus. Aí de novo a nossa cabeça, né, ainda limitada, né,
o GPS perde o sinal, né? A máquina fica lá atualizando, né? Mas eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer perseguição, os outros vão fazer mal para mim, eu tenho que chorar, eu tenho que... Aí está falando que eu sou muito feliz por isso, mas peraí, né? Pô, meu vizinho vive tão bem, parece que a vida sorri para ele em tudo, e para mim uma dificuldade. Ah, não, alguma coisa de errado não está certo nesse negócio, né? Então, olha lá, quando a gente vai lá para o Evangelho, no capítulo 5, então nós temos lá: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. Então olha só quantas bem-aventuranças estão aí, né? E aí olha só, que felicidade que é essa? Aonde que está essa felicidade? Aí lá no livro Código do Monte, olha lá, as virtudes do Sermão da Montanha. Então, esse livro, essa obra é muito legal, não sei se vocês já conhecem, mas ela traz, né, fazendo essa comparação, né, do Código do Monte, quais as virtudes que Jesus queria mostrar com esses ensinamentos. Quando ele fala nessa felicidade que nós temos que buscar, que a gente quer alcançar, que felicidade que é essa? Que é para quem está sofrendo, que é para quem está sendo perseguido, né? Então, olha lá. Quando nós falamos de perseguição, a obra fala para a gente em caridade. Fala da virtude da caridade. Então, veja bem. O dicionário comum não é capaz de conceituar caridade de modo completo. Esta não pode ser definida apenas teoricamente, senão somente pela prática. Ela é a virtude suprema que reúne todas as outras virtudes. Por isso está por isso está no topo da montanha das bem-aventuranças. Não por acaso Jesus apresenta no sermão que é o código evolutivo moral da humanidade, o Código do Monte. Kardec também mostra para a gente, né? Fora da caridade não há salvação. Olha lá, caridade, amor em ação. Quem está maduro espiritualmente parte para a ação, move-se por causa da justiça e por isso é perseguido. Olha só, falar de caridade é muito bonito, né? Mas a gente colocar em prática a caridade no nosso dia a dia também é muito difícil. Porque às vezes a gente vai levar aquele 1 quilo de alimento, a gente já vai meio contrariado. E se for para doar um pouco do tempo da gente? Aí piorou, né? Porque o alimento, leva lá, aqui, né? Pronto, acabou. E o nosso tempo? E a nossa dedicação em prol de ajudar quem está precisando? Então veja bem, quando ela está no topo, né, das virtudes, e a gente partir para a ação. Então, sair da teoria, sair da inércia e partir para quê? Para a ação. O que é que nós vamos fazer? Né? Que nem toda casa espírita sempre tem um trabalho de caridade. Às vezes tem casas que é mais a questão da cesta básica, tem casa que é mais a roupa, né? A doação de roupas. Lá em Jaú também nós temos a casinha da sopa, né? Que além da cesta é a alimentação para as pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, cada lugar acaba, né, pega mais um viés, né, para atender. Mas eu pergunto, dá trabalho, não dá? Quantas pessoas a gente precisa mobilizar? Todo um sistema para, né, arrecadação, separação, armazenamento, se vai ter produção no carro, vai servir uma sopa, é a produção, depois é a limpeza. O que é feito é para as crianças, é para adulto, é para idoso. Então veja bem, falando de casas espíritas, e quantas outras casas, né? Quantas igrejas, quantos templos
fazem belíssimos trabalhos de caridade, que movimentam muita gente para que aquilo aconteça. Então isso é o quê? É ação. Isso não é teoria. E para que essa ação aconteça, a gente precisa vencer o quê? O nosso comodismo. Porque a gente às vezes acaba, deixa para amanhã, depois eu resolvo. A gente pode ir até amanhã. Então, quanto que eu posso fazer, né? Quanto que eu posso me colocar em ação em prol, né, dessa causa? Quanto que eu posso me dedicar? Quanto tempo da minha vida? Então, a gente trabalha X horas por semana, tantas horas por semana é a nossa família, aí a gente tem uma atividade física, a gente tem um momento de lazer. Quanto que a gente pode dedicar de nós? Tiago, eu não tenho tempo para me dedicar a uma causa, mas eu estou comprometido a fazer uma doação material para ajudar na compra de cesta básica. Ótimo! Ótimo! Tudo aquilo que a gente puder se estender as mãos para a gente colaborar, porque um pouquinho de cada um, no final a gente tem um montante enorme. Isso faz muita diferença para quem precisa. Não é? O que é para a gente, numa noite fria dessa, a gente vai no nosso armário e a gente escolhe a blusa que a gente vai colocar. Essa daqui acho que vai ser muito quente, não está tanto frio para isso, eu vou colocar. Não, essa outra aqui não combina com esse sapato. A gente pode escolher. E para aqueles nossos irmãos que não têm escolha? Em casa, a gente, nós vamos embora depois, vai fazer uma ceia antes de dormir. A gente pode escolher. Nós falamos, não quero comer esse biscoito, eu quero comer um pedaço de bolo. Não quero comer um pedaço de bolo, quero comer um pedaço de pão. Quero tomar um leite. Não, quero tomar um chá. A gente pode escolher. E para os nossos irmãos que não têm essa escolha? Sempre digo, a gente tem apetite. A gente não sabe o que é fome. E a fome deve doer muito. Então, eu falo que assim, se a gente costumar lembrar dessas coisas, para a gente se colocar mais em ação, para a gente se colocar mais à disposição, porque isso faz muita diferença, né? Eu falo, quando a gente amanhece, né? Às vezes você acorda no domingo mais tranquilo, né? Com menos correria do dia a dia. Falo que gostoso, né? Acordar em família, buscar um pão quente para comer, tranquilo, né? Quanto vale isso? Não é? Chegar à noite uma cama quentinha. Fala, nossa, né? Cobertor. Não é? A família ali reunida, tudo bem? Quantos irmãos nossos em hospitais? Já ficamos em hospital em noite fria. É doído. Então, olha quantos motivos que nós temos para agradecer e para a gente sempre lembrar o quanto nós podemos doar, o quanto nós podemos colaborar. Então, quando Jesus fala, né, bem-aventurados sois, porque sofre, porque é perseguido, porque ele fala, né, que ai de vós os felizes da terra, né? Porque nós não viemos aqui a passeio. Nós não viemos aqui para descansar. Então, quando a gente luta por uma causa, quando a gente sabe o que é o correto e a gente segue firme nesse caminho, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser atacado. Mas que nós tenhamos a sabedoria de lembrar que foi nada mais, nada menos do que Jesus que falou para a gente. Sois bem-aventurados. Felizes sois, porque é pela justiça. E a alegria que a gente sente de fazer o bem. Né? Exatamente. Aí não tem preço mesmo. Né? Exatamente. Né? Eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos ações no bem. Eu tenho certeza.
E eu tenho certeza também que, sem exceções, todos sentiram esse bem-estar que você comentou, né? Então, o primeiro beneficiado somos nós, né? Então, Jesus fala pra gente: sois bem-aventurados, fique feliz por isso. Por quê? Porque nós estamos cumprindo a Escritura, porque nós estamos cumprindo o ensinamento, nós estamos falando da nossa moral. A gente não se deixou levar pelos caminhos fáceis, porque a sociedade oferece, né, assim, né, de facilidades, né? Então, quem faz o bem é alvo de perseguição no mundo de expiação e prova. A gente não vive ainda num mundo, né, num mundo feliz, mas numa transição para a regeneração, mas então vai ser perseguido. Eu sempre digo, não precisa ser coisa grande não. Comece a fazer diferente lá. Quem trabalha aí, quem está na ativa aí, comece a fazer diferente, para ver se já não vai começar a levar apelido. Olha lá, já saca do chefe lá, não é? Incomoda. Seja você quem apazigua uma discussão, para você ver se vai incomodar ou se não vai. Eu lembro uma vez uma situação que eu fui atender uma pessoa, e a pessoa chegou assim, você via assim, ela estava com uma fome de briga, assim, né? Era nítido assim, né? Aí, bom, falei: Jesus, vem comigo aqui, porque o negócio é sério, vem aqui que sozinho não vou dar conta não. Vamos lá. Aí, vamos atender a pessoa: boa tarde, minha senhora, tudo bem e tal, tá bom? A pessoa assim, sabe, uma metralhadora desarmada, assim, que atirou, falou. Tá certo, não, a senhora, é tudo isso? É porque, aí, sem erguer a voz, né? Então, a pessoa falou que quis no tom de voz que quis. Então é tudo isso mesmo? Era isso que a senhora tinha para falar? Na hora a pessoa já mudou o semblante, sabe? Aí, tipo, acabou a conversa. E a pessoa foi embora assim, muito estampado assim na cara, tipo, poxa, eu vim para brigar, mas não encontrei o que eu queria. Pensa numa frustração da pessoa, sabe? Que queria vir para o ringue mesmo. Esquece até o motivo. Então, olha só, a gente vive, né? Acho que é um grau de delírio que está acontecendo, um negócio assim. Por quê? Porque não consegue mais dialogar, porque não consegue raciocinar para falar, simplesmente sai falando. Não importa se eu vou te ofender, se eu vou te machucar, se o que eu estou falando é verdade ou é mentira, eu falo e aumento e no tom que eu quiser, porque eu quero te agredir, né? Então, eu digo assim, que a gente passa por essas situações, e o que é? A sociedade que valoriza quem grita mais alto. A sociedade que bate palma para aquilo que é errado. Então, quem faz o bem é perseguido? Experimenta fazer. Quem não faz nada não chama atenção para si. Não é? É mais fácil você passar uma vida inteira, qualquer lugar que você tiver, experimenta não fazer nada. Vai ter aquela vida morna, né? Você não chama atenção de ninguém. É mais cômodo deixar a vida, né, passar e ocupar-se apenas do que é vantajoso para si próprio. Só que o resultado, o que é? Uma paralisia evolutiva. Quando a gente passa pelas dificuldades, a gente aprende, a gente melhora, a gente evolui. Então, dói, é difícil, mas é o que faz a gente. Se a gente olhar para o nosso eu de hoje, como que era o nosso eu de 1 ano atrás? E de 5 anos?
E há 10 anos? E há 15? Será que as experiências que a gente enfrenta hoje, as situações de hoje, será que se fosse o nosso eu de lá de 10, 15, 20 anos atrás, será que esse eu responderia da mesma forma de hoje? Com certeza não, né? E por que não? Porque a gente aprendeu, porque a gente evoluiu. Se não tudo que a gente precisava, mas que houve uma transformação, houve. E aí, né? Partiu para ação em algum nível, sofre perseguição, sai do anonimato existencial e se expõe. Então, se expor numa sociedade hoje tecnológica, né, altamente com sistemas de comunicação super rápidos, né? Então, ou seja, a gente está exposto a isso, né? E é isso aí, ó, processo de crescimento interior que se transforma em ação, a gente já comentou. Enquanto permanece estagiando apenas no processo interno, não mostra realmente quem é. Não que esse seja menos importante. É, na verdade, a etapa primeira para a construção de um nível mais avançado. Ou seja, né? Primeiro o nosso processo interno, primeiro a gente vai transformando aqui. É necessário encontrar-se consigo mesmo, para logo seguir em direção ao seu próximo. Isso é muito importante por quê? Porque é assim, né, gente? Ninguém dá o que não tem. Ninguém pode colaborar com alguma coisa. Não é? Para eu doar um pacote de arroz, falando de uma caridade material, eu preciso ter um pacote de arroz, não é isso? Senão eu vou precisar que alguém me dê também. É assim. E assim é também com os nossos valores morais. Como que eu vou ter paciência para fazer um atendimento fraterno se eu não tenho paciência comigo? Não é? Então a gente precisa ter para a gente primeiro. A gente precisa estar claro para a gente primeiro quem é que nós somos de verdade, né? Para a gente poder fazer essa colaboração. E olha só, e por que na caridade? Na caridade se apresentam os ingredientes da renúncia, do sacrifício e do enfrentamento. Fazer caridade, a gente precisa renunciar das coisas. Eu preciso abrir mão de alguma coisa para fazer caridade, não é? Eu preciso abrir mão de guardar um pouco mais de dinheiro, eu preciso abrir mão de ter um pouco mais de tempo com a minha família, eu preciso abrir mão do meu descanso, às vezes, para estar numa atividade em prol de alguma coisa. É renúncia, é sacrifício, é enfrentamento. Quando a gente trabalha em grupo, tem desentendimento? Não é um mar de rosas, né? Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. Às vezes um que fica meio bronqueado. Acontece. Nós somos ser humano. Nunca as nossas ideias vão bater tudo certinho e viemos todos felizes, cumprimos e tal. É claro que a gente se sente bem, mas acontece enfrentamentos, já pode acontecer dentro da própria equipe trabalhando, muitas vezes com outros de fora, que pode gerar desentendimento, pode gerar, né? Eu falo, né? Eu brinco, falo, os enguiços vão aparecendo. E a gente tem que estar firme no nosso propósito ali, né? Então a caridade verdadeira não é o supérfluo, mas o necessário. Muito menos retém para si, ao contrário, distribui mesmo daquilo que pode lhe fazer falta. Se a gente for lá no Evangelho de novo, né, tem lá a passagem do óbolo da viúva, não é? Jesus mostra para a gente lá nesse ensinamento. Porque a gente pensa que para fazer caridade eu preciso ganhar na mega, né? Não tem que ganhar na mega, eu vou fazer, eu vou construir um negócio assim para oferecer, não é? E não precisa disso. É daquilo que a gente tem, pouquinho de cada um. No final a gente faz um monte. E outra passagem também, ó, da caridade desinteressada, é a parábola do bom samaritano. Também, né? Não vou adentrar nela agora, mas depois vocês podem, né, se aprofundar no Evangelho, né? Ou seja, aquele homem que cuida, né, que vê aquele irmão caído, que precisava de socorro e desinteressadamente, né,
ajuda, procura fazer tudo o que fosse possível para quê? Para que ele sofresse menos as consequências ali, né? Olha lá, o que a senhora antecipou aí, né? Fazer o bem faz bem, né? Que é a sensação que a gente tem, né? Já comentamos aqui anteriormente, tá? E aí também tem um estudo, eu não vou ler ele inteiro, mas posso deixar com vocês depois, mas trazendo para a ciência, tá? Então, mostrando quando a gente faz o bem, como que isso ativa as áreas do cérebro que ativa da gente. Então, nós não estamos falando aqui somente, né, claro que a parte importantíssima que é o Evangelho de Jesus, mas aqui trazendo para a ciência, ó lá, este conseguiu evidenciar que efetivamente o cérebro recebe uma recompensa mais intensa no ato de doação com o sacrifício pessoal, em comparação à atitude de receber dinheiro. Exame de ressonância magnética funcional tinha que optar entre receber ou doar dinheiro para organizações de caridade. Várias tentativas experimentais controladas e com controle das regiões cerebrais ativadas durante essas tarefas. O resultado foi surpreendente, porque no exercício da caridade, além do circuito de recompensa do sistema mesolímbico ser ativado, também foram acionadas outras áreas neurais nobres, como o córtex pré-frontal anterior, particularmente o córtex frontopolar e o gírus frontal medial. Então, a gente vê que é a ciência comprovando que fazer o bem faz bem. Que essa sensação que a gente sente quando faz o bem, a ciência mostra pra gente no cérebro onde ela acontece. Explica cientificamente. Cientificamente, né? Não vale lembrar, né? Espiritismo, né? Ciência, religião e filosofia. Esse é o nosso tripé, né? Então, eu não vou me adentrar no estudo, não é a minha área, né? Mas eu achei interessante para complementar, porque vem totalmente de encontro ao que estamos falando. Então não é somente uma questão de fé, mas é uma questão científica, né? O bem que nos faz. Então, quando esse cara aí fala para a gente, com todos os ensinamentos que ele nos deixou, e ele fala, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, né? Que a gente se lembre que ser perseguido, né, não é um negócio legal. Dói. Esse enfrentamento do mal, esse enfrentamento das coisas que estão, né, invertidas na sociedade, essa postura nossa de, opa, pera lá, isso aí está errado, isso daí eu não aceito, isso não é correto. Que essa postura nossa, a gente vai arrumar nisso. A gente vai arrumar inimigo, a gente vai arrumar encrenca no caminho, mas que a gente não desanime, que a gente não se encolerize. Por quê? Porque é Ele que está falando para a gente. Sois bem-aventurados, sois felizes. Por quê? Porque vivemos, né, no Evangelho. Que essa tem que ser a prática. Vamos enfrentar? Vamos. Dá trabalho? Dói, dói. Dá vontade de desistir? Dá vontade de arrumar umas brigas de vez em quando? Dá. Que a nossa imperfeição ainda, né? A nossa fé interior ainda dá sinais, né? Que a gente precisa ir doutrinando. Porém, precisamos estar firmes e lembrar dos ensinamentos dele. Certo, pessoal? Muito obrigado. Você faz a prece final? Faço. Após as reflexões da noite, nós aproveitamos as energias do ambiente, agradecemos a equipe espiritual que preparou carinhosamente esta casa para nos receber, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por toda a luz que derrama sobre nós, por todos os ensinamentos, agradecemos a oportunidade de estar aqui.
E assim, com essa luz, nós vibramos a todos aqueles irmãos que mais necessitam, que hoje precisam, que passam frio, que precisam de um cobertor, de uma cama, de um alimento. Todos aqueles irmãos que encontram-se nos hospitais, perambulando pelas ruas, nos presídios. Aqueles irmãos que estão nos territórios em guerras, no Vale dos Suicidas. Tantos irmãos, Mestre, que hoje sofrem. Nós pedimos humildemente que a Tua luz leve até eles o bálsamo, o acalento, uma nova esperança, para que possam superar todas essas dores, para que possam superar a inércia muitas vezes, para que possam superar o comodismo, para que possam superar os medos e desta forma partir para a ação, se reerguer, praticar a caridade, que cada um consiga reunir novas forças, bom ânimo para seguir a jornada de acordo com o Teu Evangelho. Pedimos que também nos abençoe no retorno ao nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez. Eu que agradeço.